Pode-se morrer pela verdade, pela justiça, pelos factos, mas a verdade, a justiça, os factos não morrem. Repito, pode-se morrer pela verdade, pela justiça e pelos factos, mas a verdade, a justiça, os factos não morrem. Fim da citação. Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Neste vídeo vamos falar do assassinato de Elvino Dias. Esta notícia triste que os moçambicanos receberam na madrugada deste sábado. Elvino Dias foi sim assassinado por indivíduos desconhecidos na Avenida Joaquim Chissano. Fala-se que Elvino Dias estava a caminho para assistir o jogo e ele vinha numa viatura da marca BMW, onde saíram homens armados desconhecidos e atiraram contra a viatura onde Elvino Dias se fazia transportar. Além de Elvino Dias, os ocupantes daquela viatura também perderam a vida. Fala-se do mandatário do partido Podemos, o Paulo Bambes, também perdeu a vida. Bom, é uma situação triste. Mais uma voz da verdade foi-se embora. Mais uma voz da justiça foi-se embora. Mais uma voz dos factos foi-se embora. Bem, pelo contexto pode-se perceber quais foram as motivações que levaram o assassinato de Elvino Dias. Tenho uma frase a deixar e a frase é a seguinte: pode-se morrer pela verdade, pela justiça, pelos factos, sim, mas a verdade, a justiça, os factos não morrem. Repito, pode-se morrer pela verdade, pela justiça, pelos factos, mas dar a a conhecer verdade, às pessoas a justiça, o que os está a acontecer factos neste momento não com o morrem. nosso engenheiro. Como Como vocês disse, o viram contexto ao longo do dia, nos dá a entender os motivos o pelos engenheiro quais Venâncio Mariano o saiu de Elvino manhã Dias foi morto. para agradecer ao povo Ele de foi morto Nampula pela verdade, pela por ter justiça, confiado pelos factos que ele trazia, o voto que de ele todos os organizava, que ele por ter lhe confiado aglutinava para apresentar aos tribunais. Então, esta busca da verdade, esta busca pela justiça, essa busca pelos fatos para assim lhe ser dado o direito pelo juiz, é isto que fez com que Elvino Dias seja assassinado. Não se precisa pensar tanto para compreender o contexto em que Elvino Dias, o advogado e assessor de Venâncio Mondlane e do partido Podemos, que assegura a candidatura de Venâncio Mondlane, terá sido assassinado. Mas
Elvino Dias, mais do que ser o advogado de Venâncio Mondlane, advogado do Partido Podemos e de outros seus clientes, Elvino Dias é advogado de todos os moçambicanos que apoiam, que apoiavam e que apoiam a causa da justiça eleitoral. O Elvino Dias morre pela causa da justiça eleitoral. E todos aqueles que clamam pela justiça eleitoral também perderam o grande advogado, o grande homem, o grande batalhador. Elvino Dias também lutava por aqueles que clamam pela verdade eleitoral. Todos aqueles que gritam pela fraude eleitoral, pelos crimes eleitorais, pelos ilícitos eleitorais, também perderam um grande advogado. Então, é uma perca enorme para os moçambicanos, no geral, e em particular para aqueles que clamam pela transparência eleitoral, pela verdade eleitoral, pela justiça eleitoral. É lamentável, aconteceu. Elvino Dias combateu um bom combate, fez o que podia, até porque já em abril ele já previa esta perseguição. Numa das passagens da sua página de Facebook, ele manifestou a intenção dos homens de má fé de o perseguirem para o assassinar. É uma situação triste, é uma situação lamentável. Perdemos grande homem, perdemos grande batalhador da justiça e este é o país em que nós estamos, em que a verdade é dura. Então, Elvino Dias é mais o exemplo de Jesus Cristo que morre pela verdade, morre pela causa dos moçambicanos. É simplesmente isto. Elvino Dias entregou a sua vida pela causa dos moçambicanos, principalmente os moçambicanos que clamam pela justiça eleitoral, que clamam pela transparência eleitoral, que clamam pela fraude eleitoral, que clamam pelas irregularidades eleitorais. É a causa pela qual Elvino Dias nos deixou. Mas, repito, pode-se morrer pela verdade, para a verdade, pela justiça, para a justiça, pelos fatos, para os fatos, mas a verdade, a justiça, os fatos não morrem. Paz à sua alma, Elvino Dias. Sentimentos para a família de Elvino Dias e por todos aqueles que clamam pela causa da morte de Elvino Dias. Bom, era isto que tinha aqui por comentar em torno do assassinato de Elvino Dias. Uma situação triste.
Vamos acompanhar os fatos subsequentes. Assim que tivermos mais atualizações referente à morte de Elvino Dias, vamos atualizar.